O diagnóstico de chão de fábrica é uma das ações desenvolvidas pelo Arranjo Produtivo Local do Grande ABC. No dia 16 de novembro, importantes veículos de comunicação de São Paulo e do Grande ABC participaram da coletiva de imprensa que apresentou o resultado deste trabalho. O estudo foi realizado através de convênio firmado em março de 2005 entre a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, a FEI e o Senai Mário Amato. A coletiva aconteceu na sede da agência e foi coordenada pelo secretário executivo da entidade. Hoje nós estamos concluindo mais uma etapa do conjunto de atividades que integram aquelas relativas ao arranjo produtivo local nas áreas de ferramentaria, plásticos e autopeças. Esse arranjo produtivo local tem a gestão da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, do SEBRAE, e dos próprios empresários representados por coordenadores indicados por eles, que vêm conduzindo esse processo. O objetivo do arranjo produtivo local é desenvolver ações que possibilitem a melhoria do desempenho da cadeia produtiva no seu conjunto, que envolve esses três setores. No nosso APL, nós tivemos uma participação maior do setor de autopeças, com 26 empresas, plásticos e ferramentaria, 14 cada uma, nesta fase do diagnóstico de chão de fábrica que a gente está concluindo hoje. A fase do diagnóstico de chão de fábrica voltou-se pontualmente para aquilo que tem relação com a função produção dentro da organização. É o layout da fábrica, é a gestão das pessoas, é o envolvimento com a tecnologia, é o domínio de modernas técnicas. Representantes do Senai Mário Amato e da FEI destacaram os principais pontos levantados pelo diagnóstico. A escola atuou pontualmente na área do plástico, foram 14 empresas pesquisadas, e sendo que a maior quantidade de empresas da área de injeção. Mas existem também empresas na área de extrusão, reciclagem e sopro e termoformagem que também foram atendidas. Em linhas gerais, observamos um comportamento muito heterogêneo das empresas, né? Algumas empresas num estágio de maturidade bem avançado e outras praticamente nascendo. Observamos também que o segmento está em crescimento. Esse crescimento foi dado basicamente pelo número de funcionários das empresas, cresceram nos últimos tempos, contratação de mão de obra, compra de equipamentos também foi observado, e volume de produção que caracterizaram o crescimento. A escola colocou também por segmento um técnico especialista. Então foram 2 técnicos na área do plástico, um na área de extrusão, um na área de reciclagem, para atender cada empresa, para que pudéssemos ter uma visão bem clara de cada processo em cada indústria. Um diagnóstico que não é só o relatório que nós estamos apresentando, ele permite uma série de desdobramentos de análises a partir de possíveis situações que foram identificadas. A dificuldade de um processo produtivo, a necessidade de uma central de projeto, a utilização de um laboratório num nível de detalhe que até aquele momento estava sendo não considerado pela empresa, uma possível revisão de um projeto de layout. Nós acreditamos que estaremos provavelmente contribuindo para um encadeamento de soluções coletivas, propiciando a sinergia. Técnicos da FEI e do Senai Mário Amato iniciaram em abril deste ano as visitas a 54 empresas cadastradas para o diagnóstico. O trabalho resultou em relatórios individuais que apresentam um perfil da empresa e um plano de ação imediato. O diagnóstico inclui também um relatório coletivo, que trata das necessidades do conjunto das empresas relativas a layout, qualificação de mão de obra e fluxo de produção. Empresários dos 3 setores do APL participaram da apresentação e entrega desses relatórios na sede da agência Grande ABC. Nós preparamos um questionário estruturado que todos os professores usaram, né, e em entrevistas, né, com o principal executivo e com outros executivos e funcionários das empresas, nós preparamos um resumo. Ou seja, cada empresa
tem um resultado. Este resultado é fruto em alguns casos, de uma opinião exclusiva de um único executivo, proprietário dessa empresa, ou em alguns casos, como os meus, por exemplo, a maioria deles, esse resultado ele é o sumário de uma reunião com 4, 5 executivos. O diagnóstico de chão de fábrica elaborado pela FEI envolveu empresas dos setores de autopeças e ferramentaria. O trabalho levantou as necessidades comuns a empresas do setor metal mecânico e apresentou soluções para os principais problemas detectados: gestão, administração, materiais, produção e sistemas de informação foram os tópicos abordados no trabalho da FEI. De trabalharmos com empresas de tamanhos diferentes, portes diferentes, produtos diferentes e com as mesmas expectativas. O que, de certa forma, todo mundo esperava ter uma solução até, eu diria, localizada ou pontual para os seus possíveis problemas, mas que deverão ser tratados de uma maneira corporativa, coletiva, consolidada. Depois que nós constatamos essa diversidade de expectativas e de necessidades, nós procuramos classificar, através da metodologia aplicada e dos levantamentos feitos com as constatações, classificar os problemas que nós traduzimos como oportunidades de melhoria, de uma maneira que cada empresa, independente do seu porte, do seu tamanho ou da sua área de atuação, possa ser atendida numa escala, um treinamento, uma preparação para um sistema de gestão da produção, uma estratégia de manufatura adequada, ter, por exemplo, indicadores de desempenho para poder ser medida, até sair do achismo, eu acho que eu estou bem, eu acho que eu fui mal. Não, é determinismo, eu estou indo bem ou estou indo mal em relação à concorrência. Eu estou perdendo ou ganhando em relação ao quê? Não é só o faturamento, não é só o resultado financeiro da empresa, que tem o posicionamento dela em relação à concorrência, ao setor e o próprio cenário que nós estamos. Realizado junto às empresas do setor de plásticos do APL Grande ABC, o trabalho do Senai Mário Amato aponta para o alcance de 7 objetivos principais: a melhoria do padrão de qualidade do produto, o aumento da produtividade, a diminuição dos custos operacionais, a diminuição dos índices de refugos, a melhoria da qualidade de mão de obra, o reordenamento do processo de fabricação, a consolidação e ampliação da participação do produto no mercado. Os principais resultados apontam para a área de treinamento, na área de recursos humanos, né? Mostrou-se também que a parte de layout de empresa também existe uma grande possibilidade de melhoria, e também num futuro que a gente chama de plano de ação estratégico da empresa, e para algumas empresas até mesmo a mudança de planta e investimento em equipamentos. O secretário executivo da Agência Grande ABC destaca a importância do diagnóstico para as empresas que integram a cadeia produtiva dos setores de autopeças, ferramentaria e plásticos do Grande ABC.